Ai, mesmo. Ok. Então, ótimo. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que bom. Graças a Deus. Nós vamos começar a nossa discussão do caso, mas eu não vou dar toda a resposta para a discussão do caso clínico. Por quê? A gente vai começar a dar uma ideia sobre o diagnóstico, anamnese, diagnóstico e plano de tratamento desse paciente. Mas uma segunda etapa do trabalho vai ser o seguinte: o Léo e eu conversamos e nós já disponibilizamos um link na radiografia, que ele vai subir esse PowerPoint para vocês. Existe uma tela integrada que a gente vai trabalhar uma atividade dinâmica para delimitar o plano de tratamento desse paciente. Aí eu quero que vocês trabalhem com a dupla. Então, a dupla, né, vai delimitar. Hoje a gente vai conversar sobre as possibilidades de tratamento. E aí, depois dessa nossa discussão, leituras de artigos também que o Léo vai enviar para vocês, a gente vai definir um plano de tratamento final para cada dupla, onde que cada dupla iria começar e finalizar esse tratamento. Porque a gente sabe, se você quiser, Léo, pode passar para outro slide, já do caso clínico, porque a gente sabe que na odontologia a gente tem alguns parâmetros de iniciar um plano de tratamento. No meio desse plano de tratamento, cada dentista pode seguir de uma forma, isso não quer dizer que está errado, tá? Mas a gente tem que ter um início correto para finalizar também de uma forma correta. Então a gente sabe, a gente tem princípios de início para o tratamento e no meio a gente pode dar uma variada entre cada um, dependendo de como está cada elemento dentário, e depois a gente pode finalizar também de formas diferentes, não quer dizer que está errado, mas para isso a gente precisa discutir e a gente tem que estar de acordo com a literatura científica, tá? Eu não posso tirar da minha cabeça que eu vou seguir um determinado plano de tratamento, sendo que eu não tenho nenhum embasamento científico com relação a isso. A gente sempre tem que ter embasamento científico, ok? Para nos auxiliar, até mesmo nos resguardar quanto a um tipo de conduta que a gente tomou e, às vezes, um outro dentista não concorda, mas que nos resguarda quanto à explicação para o nosso paciente, tá? Então, no nosso caso clínico, a gente tem um paciente de 36 anos, então uma idade média boa, ela comparece à nossa clínica para atendimento e a queixa principal, dor pulsátil. Então lá, quando a gente sempre fala sobre a anamnese ela é extremamente importante. O que o paciente relata para a gente não pode deixar passar. Dor pulsátil, e aí já acende uma estrelinha, um asteriscozinho, que na hora que a gente ler esse caso clínico, a dor pulsátil a gente tem que marcar assim, vermelho. Porque o paciente falou dor, a gente já indica, ops, como que é esse tipo de dor? É uma dor que passa? É uma dor que vai vir só ao momento que ele come? Ou o tipo de alimento? Não, é uma dor pulsátil. Se é uma dor pulsátil, a gente já consegue entender que há um problema maior, né? Essa dor, ela está vindo sem um estímulo, é uma dor que vem sem estímulo e que a paciente lembra o tempo todo que eu brinco que ela tem um dente ali presente. Então, isso já nos alerta para que tipo de tratamento, possivelmente. Aí eu não vou dar resposta. Eu quero que vocês discutam com a dupla de vocês, para aí a gente fazer a segunda parte do nosso trabalho, tá? Lado direito da boca. Se vocês percebem, ela não identifica qual é o dente. Ela só fala que é de um lado da boca, que é o lado direito da boca. Quando a gente tem uma dor pulsátil, a gente pode ter uma dor que irradia, né?
A gente sabe disso, não sabe? Sim. Que às vezes o paciente ele fala assim, eu acho que é esse lá, esse dente aqui. Mas como é uma dor que pode irradiar, não necessariamente o paciente ele vai nos indicar o dente certo. Por isso a gente precisa fazer alguns determinados testes para daí a gente identificar qual realmente é o dente que está afetado. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado que essa paciente está grávida. Então, eu não simplesmente posso ir lá e falar assim, não, já que você está com dor pulsátil, é do lado direito, faz de todos os dentes aí que você tem na boca, né? Faz aí de todos do lado direito, que aí a gente vai conseguir identificar pela radiografia, Ah, mas faz a aí, radiografia. mas só que aí a É nossa que eu... paciente é o quê? Grávida. Eu Uhum, posso faz... indicar 6 radiografias para ela? Não. A gente vai o quê? Delimitar naquele dente que a gente acha que possivelmente é o nosso problema. Para isso, eu tenho que fazer testes prévios. Uhum. Eu tenho que fazer análise, avaliação clínica. Então, isso também são pontos que vocês vão discutir com a dupla de vocês, tá? O exame intraoral, ele foi inconclusivo, porque a gente tem vários dentes com acometimento cariogênico. Então, a gente vai ter que identificar qual que é o possível elemento dentário que está com essa dor. A gente sabe que, apesar de ser uma paciente que tem diversidade de lesões cariogênicas, qual que é o primeiro tipo de tratamento que a gente faz? Urgência e emergência. Então, a gente tem que resolver o que primeiro? Dor, né? Ah, tá. Então, a gente tem que manter o quê? A gente tem que ter o cuidado, primeiro, é primordial a gente ter o cuidado com a dor, independente se essa paciente é grávida ou não, tá? Então, eu quero que vocês pensem durante todo um tratamento como um completo. Eu já fui dando uma dica para vocês, para como que vocês vão delinear esse plano de tratamento, tá? É, vamos lá. Daqui a pouco eu leio, tá, Wesley? Só para eu dar um guia aqui. Qual que é o outro exame que a gente precisa para fechar o diagnóstico, né? Então a gente vai pensar, será que a gente pensa em testes prévios de sensibilidade pulpar, radiografias? Qual que é o provável diagnóstico? É uma pulpite reversível, uma pulpite irreversível e ela está em qual dente? É uma paciente grávida. Será que a gente faz qual tipo de conduta clínica? Será que a gente pode indicar um medicamento? Qual medicamento? Será que a gente indica anestésico? E qual anestésico? A gente sabe que para pacientes grávidas, existem anestésicos que a gente precisa evitar, existem anestésicos que são de preferência, assim como alguns tipos de medicamentos que a gente deve evitar e medicamentos que são os de primeira escolha, tá? A dor pulsátil, ela às vezes, quem vai definir o grau da dor vai ser o paciente. Então, o limiar de dor insuportável, suportável, moderada, é o paciente que vai nos dizer, tá? E dependendo do tipo de dor que essa paciente sente, a gente vai entrar com um tipo de medicamento. Isso tudo tem nos artigos que eu vou pedir o Léo para subir para vocês lá no AVA, que ele vai delimitar muito bem quais são os medicamentos anestésicos, tudo lindo, maravilhoso, que vocês vão conseguir pontuar e trabalhar muito bem esse nosso plano de tratamento, tá? Que fala de fármaco, fala de anestésico, tá? Excepcional esses artigos que eu selecionei para vocês. Aí, Wesley, eu vou ler aqui a sua pergunta. Professora, mas e os outros dentes que também estão, né, cariados? Não é necessário fazer uma radiografia deles para verificar o grau de cárie? Se Fazer não, segunda etapa, né? Desculpa. aham, sim, não, sem problema, Rubens. Isso, aí, Wesley, o que a gente sabe? Primeiramente, a gente atua na dor. A gente sempre vai atuar na dor, porque eu quero o meu paciente sem dor, né? A gente tem que ter alguns cuidados com o nosso paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é em relação à dor desse paciente.
Então, a gente vai ter que identificar qual que é aquele dente responsável pela dor. Não quer dizer que nós não vamos atuar nos outros dentes, tá? A gente vai atuar também, mas de forma primária. Pode passar o link, Léo, por favor. Sim. E aí, a gente vai tratar primeiro a dor desse paciente, tá? E depois a gente vai tratar os outros dentes. E daí que é o nosso plano de tratamento pode variar de uma dupla para outra. E é por isso que eu quero que a gente se embase cientificamente para falar assim, mas por que primeiro você vai tratar o dente 24 e não o dente 26? Por que primeiro você pensou em tal dente e não em tal dente? Porque, gente, não quer dizer que se eu começar por um dente ou pelo outro, que não tenha dor, tá? Esteja errado. Mas você começou pelo 14? Não, meu que tá certo que eu comecei pelo 15, você começou pelo 13. A questão não é de qual você começou, mas o que te fez cientificamente, né, baseado na literatura, começar e definir o tratamento por aquele dente. É isso que a gente tem que ter ciência e explicar para o paciente, porque a gente precisa explicar para o paciente qual tipo de tratamento nós vamos delimitar para ele, né? Porque eu vejo que o meu paciente ele tem possibilidade de exposição pupilar e dor em outro dente, eu vou começar em um dente que está com uma lesão de cárie superficial? A gente tem que pensar isso, né? Então, eu vou dando umas diquinhas aí para vocês, e antes de chegar no sistema. Olha, aqui, gente, essa parte aqui, esse aqui é o Jamboard, tá? Ele não é um aplicativo, é um site bem interessante que a gente tem, que a gente consegue fazer um plano. Obrigada, Léo. A gente consegue fazer um plano de tratamento virtual. Então, o que foi isso? Eu criei esse link, a dupla pode ir fazendo junto e ir apagando, é super legal. Eu criei esse link. Quando vocês acessarem esse link, vocês conseguem, eu vou receber um e-mail de aceite para vocês entrarem nesse plano de tratamento e fazer virtual, tá? Eu quero que a dupla faça virtual, em conjunto, e eu consigo ver quem está acessando, o que é o mais legal ainda. Então, eu consigo ver, o Rubens é dupla do Rubens, de quem que você é dupla? Me manda aí no chat. Ou pode falar aí, deixa eu ver se eu consigo desativar seu... Eu ativo aqui. Quem que é sua... A Stephanie. Então ótimo. Aí, lá eu não sei se ela está online. Tá, mas aí é só você passar para ela, tá? Então, eu vou mandar um WhatsApp. Manda para ela, porque nesse link aqui, ó, eu consigo ver quem está tendo acesso. Então, por exemplo, se eu ver que só um da dupla está realizando, um tem mais pontuação do que o outro, né? Porque a gente pode trabalhar isso como uma forma de atividade de avaliação, tá? E aí, cada dupla vai definir um plano de tratamento. Evitem ficar copiando da dupla. Por quê? Quando vocês entrarem nesse aplicativo, vocês vão ver lá em cima que eu consigo abrir janelinhas. E nessas janelinhas, vocês vão colocando o nome das duplas, tá? E depois, a gente vai definir o quê? Um plano de tratamento final. Qual que seria a melhor forma de chegar num tratamento final para essa paciente? Compreenderam? A Stephanie, ela está Compreendido. Ela está presente? Pedi ela para comunicar comigo aqui no WhatsApp para a gente comer ela isso. está presente. Aí, vamos lá o Léo, pode ir para a radiografia, fazendo favor? E, gente, esse aplicativo, ele é muito intuitivo. Existe no YouTube, tá? Uma leve explanação de como que se utiliza, mas ele é muito tranquilo, é muito legal, porque a gente trabalha como se fosse, sabe, aqueles post-its da 3M?
a gente vai colando na tela do computador. Então, fica algo muito interativo e bem interessante. Lembrando que se é plano de tratamento, a gente vai delinear desde o início e depois especificar dente a dente, tá? Monize, Léo, você tá com share aí, não? Tá Oi? aparecendo na tela, por favor? Tá aparecendo. Você consegue ir para a radiografia? Por favor. Ai, ótimo. Então, aí, gente, é o seguinte, aqui nós temos a nossa radiografia, né? Então, a gente consegue observar que essa paciente, ela tem uma diversidade de tratamentos dentários, seja implante, seja coroas fixas. A gente consegue observar também lesões cariosas, né? Então, a gente tem tanto os nossos trabalhos de forma periapical quanto interproximal. Eu sei que lá no caso clínico fala sobre a solicitação. Alexandra, pode ficar tranquila, tá? A sua dupla tá aí para te ajudar. Qualquer coisa, quem não conseguir trabalhar no Jamboard, que é esse sistema online, desenha, pega uma folha branca A4 e vai fazendo como se fosse um mapa conceitual. O que é isso? Eu coloco assim, plano de tratamento lá em cima e vou fazendo quadrinhos de plano de tratamento. Isso é um mapa conceitual, tá? E aí você tira uma foto A4 e manda pra gente via AVA, fazendo favor, tá? Pode ficar tranquila. E aí, gente, na semana que vem, o que eu quero que vocês façam? Junto com a dupla, vocês vão delimitar esse plano de tratamento, tá? E a partir daí, a gente vai verificar como que cada um fez o tratamento, né? Abordou o seu plano de tratamento, e aí a gente faz uma discussão para definir qual que seria um plano de tratamento ideal, tá? Léo, falei meus objetivos. Oi, desculpa, não entendi, Moniz. Pode começar o seu. Alguém tem alguma dúvida, gente? Para mandar no chat? Não vejo dúvida, não. É fazer mesmo. Deu certinho? Aí o Léo vai adicionar os artigos no AVA também para gente, tá? Vou adicionar daqui a pouquinho, eu vou colocar no início. Aí ele vai colocar, ele vai mandar o link para vocês também via WhatsApp, que fica mais fácil. Já enviei já o link. Já estou com o link. Obrigada, Léo. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão aí com o trabalho estão com o caso clínico aí da Moniz. No caso clínico, vai ser um caso clínico de exodontia, um paciente normal, sem alterações clínicas nenhuma, que vocês vão montar um planejamento e com a classificação e todos os passos para a exodontia desses dois terceiros molares, o 28, que é o terceiro superior direito, esquerdo, e o 38, que é o terceiro inferior esquerdo, ok? Vocês vão fazer vocês farão o mesmo, só botar aqui, vocês farão o mesmo processo em que a Moniz passou junto do Jamboard. Então vocês vão traçar esse plano de tratamento em cima deste caso clínico aí, abordando tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Desde o preparo pré-operatório do paciente, como vocês vão conduzir isso daí, até o pós-operatório dele também, medicação, tudo deve estar incluído aí para o tratamento da exodontia destes dois elementos aí, ok? Percebam bem, né? Radiograficamente dá para ver algumas situações que vai levar vocês ao entendimento de como vai ser realizado isso, tá? Obviamente, vocês não conseguirão eu posso dizer para vocês que clinicamente esses dois dentes estão inclusos, tá? Não estão em semi-incluso. Dorothy, o áudio está um pouco ruim. Todos aí estão com o meu áudio ruim?
Tá, não tá muito boa não, mas tá dando para entender, pelo menos para mim, professor. Eu estou ouvindo perfeito, professor. Tá bom. Aqui também dá tranquilo. Porque o meu, pode ser que o meu... Tá dando uns ruídos? Tá dando só um ruídozinho, me parece algum mau contato em algum fio, mas tá bacana. Para ouvir tá bacana. Pode ser o meu dispositivo aqui, eu vou tirar ele e vou falar direto no computador. Então. Áudio. Sim, tô ouvindo. Melhorou? Melhorou, parou o ruído. Ok, deve ser problema do meu fone aqui. Parou. Então vocês vão exercer o Agora melhorou. aí. Ok. Então vocês vão fazer o procedimento fazer a montagem do plano de tratamento da mesma forma que a Monize passou para vocês. Eu quero o plano de tratamento completo, tá, pessoal? Desde o preparo pré-operatório até o pós-operatório, tá ok? Plano de tratamento completo, que obviamente vai ser o que vocês farão lá na clínica daqui a algum tempo, ok? Monize, tá ok? Monize está offline. Ô, professor, nós vamos ficar offline no período em que estivermos fazendo isso? Só vamos ficar online com nossa dupla, não é isso? Isso, exatamente. Eu não estou offline, não. Eu só cancelei meu microfone para não atrapalhar o Léo. Okay. Professora Monize, porque o professor Léo falou que o trabalho dele pode ser feito com a dupla offline. A sua, no caso, não pode estar offline, porque você está vendo o acesso? Não, pode estar offline. Para o Jamboard, vocês têm que estar online, né? A dupla. Porque vocês têm que tá. Ok. Offline desse sistema aqui. Offline desse sistema. Pode. Tá? Ok. Até porque o Zoom mantém. Tá? Ele tem limite de 40 minutos. Ok. Ok? Perfeito. Nós ainda manteremos aqui até acabar o prazo do Zoom, tá? E para ir tirando algumas dúvidas finais que vocês tiverem, ok? Quanto tempo que tem para fazer? Desculpa que cortou, professor. A pergunta do Lucas, professor, quanto tempo que nós temos para fazer? É porque o meu tá ruim aqui, tá cortando? Não, e parece que ele não está ouvindo agora, Lucas. Ah, tá. Então parece é para fazer agora mesmo, né? Ele deve estar acertando alguma coisa, algum detalhe lá, a gente vai ter que fazer de novo essa pergunta. Obrigado, Zé. Mas que eu não entendi, é para ficar e fazer agora de uma vez? Me parece que ele vai ficar online até terminar esse período eu não sei se é Zoom esse aplicativo que nós estamos do aplicativo. Ele vai aguardar, porque o aplicativo tem 40 minutos que a gente consegue ficar online. Uhum. Aí, então ele deve ficar, porque se tiver alguma dúvida, a gente ainda pode entrar e dar uma perguntadinha para ele. Vocês podem... Professora, pode para que dia para entregar esses 2 casos clínicos? Para enviar lá. Vocês estão achando muito grande? Tem que montar, né, professora? Aí nós não temos a expertise igual... Porque, na verdade, eu já tinha até montado, mas aí agora tem que conversar com a dupla. Isso. Eu também, o meu eu já fiz aqui também, tem que conversar com a Isabelle. Isso. Por que eu quero esse seguinte? Renata, pode ficar tranquila que avisem a Renata que qualquer coisa... ela não conseguiu acessar o dispositivo. Eu envio novamente o link, tá? Professora, eu também não consegui. Eu tenho que liberar para vocês. Eu vou receber um acesso, tá? Eu vou receber e eu que tenho que liberar vocês primeiro. Então, possivelmente, minha caixa de e-mail vai estar cheia lá. Daqui a pouco eu libero para vocês. Tá? Ô, professora, é porque eles estão perguntando por causa do login, né? Que aparece um login. Tem que entrar na conta do Google, certo? Isso. O login tem que ser conta do Google. Alguém, se não tiver Gmail, Hotmail e outro que é do Google. A minha ideia é vocês utilizarem na semana que vem o horário da aula para, se vocês quiserem, finalizar com a dupla e começar a fazer o do Léo hoje. Certo.
certo? Aí começa a fazer com a dupla do Léo hoje e finaliza a minha semana que vem. Vocês utilizam o horário da aula, por quê? Porque, na verdade, vocês também vão ter que montar lá no sistema o plano de tratamento. E, na verdade, o meu, eu tenho os artigos que o Léo vai subir lá no AVA para mim. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse artigo. Gente, não deixem de fazer, porque o artigo, ele auxilia pra caramba, tá? Ele auxilia muito a nossa delimitação do caso e, principalmente, tinha-se a ideia muito grande de paciente grávida, né, em gestação, tinha-se a ideia de que não fazia atendimento. Então, esses artigos vieram para nos auxiliar em quais tipos de medicamentos, e a gente tem ainda um alto índice de pacientes gestantes que acham que ficar grávida deixa o dente mais suscetível à cárie, tá? E aí esses artigos discutem muito bem isso, sobre essas questões que caíram por terra, principalmente forma de atendimento dessas pacientes e tipo de anestésico que a gente usa, tipos de medicamentos que a gente indica e quais procedimentos a gente realiza. Eu não quero simplesmente sentar aqui e contar para vocês tudo, porque aí perde a graça da gente estudar e aprender, tá? Então, esses artigos são excelentes. Então, antes de vocês, eu quero que vocês peguem esse plano de tratamento que vocês delimitaram sozinhos, tá? Então, eu fiz, minha dupla fez, a outra dupla fez e pronto. Vocês vão pegar eles sozinho. Não discute ainda com a dupla, tá? Leiam os artigos e aí eu quero que vocês enxerguem onde vocês, entre aspas, podem mudar depois da leitura do artigo. Porque eu quero que enriqueça, eu quero que vocês enxerguem onde que vocês erraram. Onde vocês deixaram passar um determinado tipo de tratamento que era errado ou que achou que não podia fazer e percebeu que pode fazer, tá? Tentem ver quais os pontos vocês estavam defasados. Fiz isso, adequei após a leitura, aí eu vou discutir com a minha dupla e vamos montar na semana que vem, no horário da aula, esse Jamboard, tá? Quem tiver dificuldade porque não consegue muito mexer nessas coisas tecnológicas, faça uma videoconferência via WhatsApp com a dupla e vocês façam numa folha A4 e mande a foto pelo AVA, tá? Tá. Entendeu? Posso fazer uma adenda aqui? Mas aí eu vou mandar no AVA como? De qual parte? Aí, na semana que vem, vocês, já que vocês vão utilizar a semana que vem para fazer o Jamboard, aí vocês me enviem na semana que vem, no horário da aula. Ela quer saber em qual dispositivo, em qual encontro do AVA. Ah, tá. Vocês podem... Léo, você sabe isso ou vocês enviam? Monize, hoje é considerado o encontro 5 deles. Então, essa gravação eu vou postar no encontro 5 deles e o Jamboard nós vamos discutir nos artigos. Eu vou colocar no encontro 6, tá? Tá. Então, eles vão ter que postar no encontro 6. Perfeito. Ok? Então, só fazendo um adendo aqui, Moniz, eles devem trabalhar esse caso clínico da exodontia, que é um caso clínico mais simples, que eles já trabalharam com isso, devem fazer aí toda essa montagem dessa aula para a discussão, né, no Jamboard nessa aula, né, durante a aula de hoje, para a discussão também na próxima semana, porque possivelmente não teremos tempo hábil para discutir ainda essa semana, tá? Nesse encontro. E aí, na próxima semana, nós iremos discutir os casos clínicos, tá ok? Tudo bem para você? Certo. Nós estamos aí com 6 minutos, tá, Monize? Antes de finalizar o Zoom com a gente aí. Professor, esse aplicativo é para fazer os 2 casos, certo?
Exatamente. Tá, e a dupla consegue montar um só ou vai ser 2, né? Um para cada? Um para a dupla. Um para dupla consegue fazer? São 2 casos, porque é um do professor Léo e um da professora tá. Moniz, não é isso? Isso. São 2 casos. Lá dentro do aplicativo, vocês conseguem cadastrar o nome, colocar o nome da dupla. Entendeu? Ah, tá. Perfeito. Sim. Gente, eu sei que vocês não conseguiram ainda acessar o aplicativo porque eu tenho que liberar o acesso. Eu recebo um e-mail solicitando a liberação. Então, como eu ainda estou aqui com vocês, eu não consigo liberar esse acesso, tá? Mas assim que finalizarmos a aula aqui, eu já vou liberar o acesso lá no aplicativo, ok? Mas aguardem para esse acesso para a minha atividade, porque eu quero que vocês façam a leitura do artigo para vocês indicarem onde vocês deixaram passar alguma determinada informação. Onde encontramos esse artigo? Você vai enviar para a gente? O Léo vai enviar. Vai enviar. No encontro 5, né? Não, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Essa que nós estamos discutindo hoje aqui, que estava gravado, eu vou subir para o YouTube e colocar no encontro 5. Tá? Os artigos da Monize, que vão ser discutidos na próxima semana, eu colocarei na parte de aula no encontro 6. Então, daqui a pouquinho já vai estar no AVA. Daqui a pouquinho já vai estar no AVA no encontro 6. Entendi. Okay? Certo? Certo. E para vocês acessarem o Jamboard, vocês precisam ter uma conta no Google. Seja do seu e-mail, tá? Né? Geralmente, o e-mail você abre sua conta do Google. Ok? Perfeito. Até que dia que a gente pode enviar esse caso para você, professor? Próxima aula. No caso? Não, no meu caso, vocês vão finalizar ele hoje. Entendi. Não tem muita habilidade com esses internet. Depois que nós terminarmos... Se vocês prestem atenção. Se tiver com dificuldade para acessar o Jamboard, mesma coisa. Vocês vão fazer o trabalho em papel para publicação. Entendi. Ok. Mas aí a gente vai postar e a gente volta online de novo nesse aplicativo que estamos agora. Não, tá? Porque possivelmente nós não teremos tempo hábil para essa discussão. Ok, só vamos fazer e postar. Exatamente. Perfeito. E aí, na semana que vem, nós vamos discutir tudo. Entendi. Eu coloquei aí algumas dúvidas que foram geradas, então eu coloquei no WhatsApp aqui para facilitar, tá? São 3 artigos meus que estarão no AVA na discussão do encontro 6. Pessoal, tranquilo? Faltam apenas 2 minutos aí para encerrar o aplicativo. Aqui já está entendido. 40 minutos. Caso, caso haja alguma necessidade, entre em contato com a Ana, com o Lucas, que eles me enviam alguma coisa que seja necessária. Eu abro um novo link para a gente no Zoom, tá ok? Perfeito. Todos aí, por favor, todos aí no chat, quem não tiver com microfone. Com áudio, por favor, ok no chat. Certo. Alexandre, entendido. Dorothy, Cris, Tadeu. Lucas, ok. Eu falo ok. Rubens. Helena, Rubens, Lucas, ok. Isabelle. Ok. Tá tudo certo. Ana, Qualquer coisa eu converso com a Ana Cláudia manda. Sou o Lucas, tá? Eu abro um novo link no Zoom. Eu tô aqui, ó. Okay. Não, é o outro Lucas que ele tá falando, que vai mandar para ele alguma coisa que tiver como dúvida. Ah, tá. Perfeito. Ok, pessoal, o link vai cair agora, tá? Ok. Nós estamos dispostos aí, tá? Ok. Vamos trabalhar agora. Vou sair aqui que eu vou para minha dúvida. Até logo, Léo. Boa noite. Até logo, professor Moniz. Obrigado até logo, colegas. Boa noite a todos. Fiquem em casa. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite.